Maravilha. Então, quando a gente tem uma substância na nossa área clínica, na nossa conduta clínica, que nos traz muitos resultados positivos, e isso não só nos pacientes, quanto na nossa vida pessoal, olhando para os nossos familiares, dificuldades que nós passamos nos últimos anos com questão de pandemia, né? Quando a gente olha para todo esse cenário e vê uma substância ter tanto resultado, primeira coisa que a gente pensa, quero conversar sobre isso com outros profissionais da saúde, vem o encantamento. E a segunda coisa é, por que será que as pessoas têm medo de certas prescrições, tá? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas aqui. Vou trazer um pouco da minha experiência clínica com relação ao Imuno-TF, e antes disso, eu pergunto para as meninas, para a Tuane, para a Rafa, se elas querem dar boas-vindas, se elas querem conversar um pouquinho com o pessoal, agradecer a presença de todos, que muitos são seguidores da Infinity, muitos são meus seguidores. A gente está num misto aqui, né, meninas? Fiquem à vontade. Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer receber vocês, a gente está muito feliz com essa oportunidade. Realmente, Imuno é um produto nosso muito querido, com vários benefícios, e acredito que a gente possa estar usufruindo dessa aula, que vai ser bem rica nos conteúdos. Então, bem-vindos, fiquem à vontade para colocar qualquer dúvida no chat. E é isso, a Tu quer falar um pouquinho? Tu não quer falar. Não está com áudio, sem problemas. Tranquilo, gente. Então, é o seguinte, para quem já fez aula comigo alguma vez na vida, sabe que eu falo que a aula é de 1 hora, mas geralmente dá uma passadinha, porque é muita coisa legal para a gente conversar. Então, vamos se preparar aí que o negócio vai ser no formato aula mesmo. Vou começar, e se tiver dúvida, 2 mecanismos importantes. Primeiro, manda no chat para não perder tua dúvida, não precisa segurar a dúvida até o final, porque se eu olhar ali no chat e ver que já dá para responder, já está no clima daquela parte da aula a resposta, eu já respondo. Ou depois eu vou revisar o chat até o final. E quem não quiser se manifestar no chat, no final, sem problemas, eu libero para vocês abrirem áudio, para a gente bater um papinho, tá? Então, vou começar essa apresentação para vocês. Prescreva Sem Medo, gente, é o nome de um dos quadros do Instagram, Eu Prescrevo Manipulados. Esse quadro é o quadro que mais faz sucesso, porque a gente desmistifica algumas prescrições, né? Aqui, nesse primeiro momento, eu quero trazer para vocês uma seguinte questão. Na última semana, alguém de vocês nos consultórios ou nos balcões de farmácia, no dia a dia com o paciente, escutou algum paciente se queixar de infecções de repetição? Alguém viu crianças que estão ficando doentes com muita frequência? Adultos com sintoma de pele, intestino, sintomas respiratórios? Novas síndromes virais, como nós vivemos, né, tão fortemente nos últimos anos? Idosos com resposta imune comprometida? Pacientes imunossuprimidos com múltiplas infecções? Doenças oportunistas? Infecções bacterianas? Síndromes fúngicas, gente, cada vez mais detectáveis, né? A gente está vendo tanta síndrome fúngica por aí. Doenças crônicas não estáveis e doenças autoimune ativas. Então, se isso aqui tem aparecido na clínica de vocês, no consultório de vocês, no dia a dia da farmácia de vocês, ou para quem trabalha visitando prescritores e escuta esse tipo de queixa, aqui a gente já tem um ponto de atenção. O que a gente está prescrevendo em comum para todas essas queixas? Como que a gente está trabalhando essas queixas que tem a ver, gente, basicamente com o quê? Nosso sistema imune, né? Quando a gente olha para o nosso sistema imune e para todas essas queixas, eu não posso deixar de lembrar desse pesquisador aqui, Dr. Lawrence. Ele é um pesquisador americano que há décadas atrás, quase 7 décadas atrás, descobriu que seria possível transferir imunidade celular de um doador para um receptor. Então, transferir entre organismos da mesma espécie e de outras espécies, certo? E, ainda assim, educar o sistema imunológico. Como se eu pegasse um pacote de expansão que viesse num chip e colocasse nesse organismo,
né? Entregasse a informação pronta para o organismo utilizar, essa é a palavra, tá? E essa descoberta do Dr. Lawrence, né, ele fez enquanto ele estudava, gente, a tuberculose, tá? Aí, a gente tem o nomezinho, fatores de transferência. E muita gente que começa a trabalhar no mercado de farmácia de manipulação ou prescrever produtos manipulados, não para pensar no nome do ativo que está prescrevendo. Então, o que significa TF? O que é imuno-TF? Imunidade a partir de fatores de transferência, né? Então, o nome já te entrega tudo sobre o produto nesse caso. E aí, gente, a gente vê lançamentos e mais lançamentos de ativos e mais ativos, e muitas vezes a gente sabe, é imuno, é para imunidade. Mas olha o diferencial que tem neste produto aqui, tá? Os fatores de transferência são um conjunto de moléculas com função de perceber, identificar, combater e destruir invasores estranhos ao nosso organismo, né? E aí, quando a gente fala em invasores, a gente pode pensar em fungos, em vírus, em parasitas, etc, 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 por aí afora, bactérias por aí afora. E depois, gente, essa parcelinha, né, esse conjuntinho de moléculas, ele vai fazer o quê? Ele vai guardar a informação desse invasor em células de memória para quando a gente se contaminar novamente ou ter contato novamente com aquele mesmo patógeno, ele seja eliminado com mais facilidade, ou seja, memória, vai criar essa memória no nosso organismo. O legal é, a gente consegue, com isso, acelerar o nosso tempo de reação, de resposta imune, tá? Ao entrar em contato com o agente invasor, o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, para identificar, para combater, muitas vezes ele chega a levar em torno de 14 dias para que tudo isso aconteça, certo? Utilizando o fator de transferência, a gente consegue reduzir isso em até 24 horas. E aí, a gente dá o play nesse relógio aí, correndo o tempo. Vamos ver se ele vai funcionar, esse nosso relógio aqui. Correndo o tempo. Vídeo e slide é uma coisa, né, gente? Acho que foi. Não foi nada. Tá indo e tá parando. Para a gente lembrar que a partir de células de memória, eu consigo fazer com que o meu corpo reconheça muito mais rápido. Então, imagina se eu fosse demorar 14 dias para começar a ter resposta imune, para começar a melhorar dos sintomas, imagina se eu encurto isso por um tempo de 24 horas. Quando eu falo em encurtar tempo de resposta imunológica, eu estou falando de uma coisa muito preciosa, gente, bem-estar. Eu estou falando de reduzir todo o estresse de uma pessoa que está doente, de acelerar toda essa resposta imunológica, reduzindo danos nesse organismo. E não só os danos fisiológicos desse organismo, quanto sociais, porque a gente, quando está doente, a gente não consegue performar, a gente fica mal, a gente fica realmente precisando de mais descanso, né? Então, acho que nos dias de hoje, a gente encontrar esse tipo de possibilidade dentro dos nossos tratamentos, oferecer isso para o nosso paciente é muito importante. E aí, né, gente, a gente pode pensar numa resposta imunológica normal. Vamos supor que o nosso corpo fosse dar conta de resolver aquilo que nos contaminou, né? O patógeno vai infectar as células corporais, vai sofrer fagocitose, vai ser apresentado, né, para a célula CD4, vai entrar aí, então, os fatores de transferência para identificar patógeno e o patógeno já identificado vai ser destruído. Isso seria o percurso normal. Com a utilização de fatores de transferência, o que a gente consegue, mesmo oralmente, tá, gente? A administração oral. A gente estabelece um contato direto com as placas de Peyer e com os linfonodos. Assim, gente, a gente vai exercer uma ação seletiva sobre esses linfócitos e as células apresentadoras de antígeno. As enzimas digestivas do nosso estômago, quando a gente pensa em mecanismo de primeira passagem, quando a gente pensa em ingerir
os fatores de transferência com o ácido clorídrico, né, não vão influenciar nessa estabilidade. Então, eu consigo fazer a entrega via oral desse produto. E aí, a gente vai falar mais para frente das possibilidades. Como que eu posso entregar via oral? Só em cápsula? Não, a gente vai ver que existem outras possibilidades aplicáveis, que é onde a gente consegue trabalhar todo o potencial da farmácia de manipulação, né, gente? Então, o ImunoTF é um produto composto por fator de transferência isolado, ali só tem o fator de transferência, tá? Com a capacidade de ativar mecanismo de defesa, combater adequadamente diversas formas, agentes invasores, e entregar, então, para o nosso corpo, para as nossas células, memória pronta para reconhecer e eliminar, né? Resposta imunológica rápida, promoção da maturação celular e reparo no organismo para preparar o organismo para o inesperado. Então, gente, é muito interessante, principalmente nessa época onde começa a entrar temperaturas mais baixas, aonde a gente tem principalmente as questões respiratórias mais despertas. A gente tem também pacientes que vão acabar utilizando ar-condicionado, mecanismos que podem, né, piorar ali a qualidade de ar e respiração, assim como as comidas da época de inverno acabam sendo muito mais laticínios, a gente acaba utilizando bastante queijo, a gente acaba utilizando bastante massas. Então, tudo isso que a gente vem trabalhando e construindo no nosso dia a dia vai repercutir na nossa saúde, né? Então, pensando por aí, como que eu preparo o meu organismo, ou melhor, o organismo de uma família toda, né, gente, para essas condições. E quando a gente pensa em fator de transferência, isso não está muito distante da gente. Na verdade, está no nosso dia a dia, está no nosso corpo, está na nossa amamentação, né? Então, a amamentação, ela é conhecida, gente, como a maneira mais eficiente de prevenir doenças infecciosas. Só que, o que acontece? Quem aí não conhece uma criança, uma mãe ou um adulto que não foi amamentado? Quantos de nós não fomos amamentados por tempo suficiente? Isso é cada vez mais comum, seja por uma mastite, seja pelo bebê não conseguir fazer a sucção, por muitos, inúmeros problemas e situações, pode levar o bebê a não ser amamentado, às vezes a mãe com pouco leite, entre outras questões, como, por exemplo, parto cesariana. E aí você faz um acompanhamento da vida dessa criança, e quando ele está em idade adulta, ele continua tendo bronquite, renite, ele desenvolve várias situações intestinais. Então, como que a gente trabalha a imunidade nesse paciente que, na verdade, a vida inteira, não é isso que o paciente traz para a gente? Eu fui assim a vida inteira, mas isso aqui me acompanha a vida inteira. Então, ele não tem nem esperança de mudança, ele só está querendo dar uma resolvidinha para ver se ele melhora um pouco. E aí, a pergunta que você faz para esse paciente: quando você era bebê, você sabe me dizer como foi seu tipo de parto? Você sabe me dizer como foi a sua amamentação? E, gente, vou usar uma expressão bem curitiboca, tá? É batata, é batata. O paciente não foi amamentado. É muito comum. Então, a gente precisa começar a perguntar sobre isso na nossa anamnese. E não é perguntar sobre isso para gerar culpa materna, né, gente? Que a gente escuta tanto a mãe ficar, poxa, super triste porque não conseguiu amamentar, é muito comum. Mas sim para a gente oferecer opções que vão trabalhar esse organismo. E tudo bem se não é mais uma criança. Se for uma criança, melhor ainda, a gente já pode iniciar a suplementação com fator de transferência. Mas se for um adulto, tudo bem, podemos também. E se for um idoso, podemos também, tá, gente? Então, ali no chat, a Elô pergunta se para criança pode ser em xarope. Pode sim, é solúvel, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de solubilidade também. Grávidas e lactantes com certeza podem fazer o uso. Não tem um grupo com contraindicação. E eu vou trazer um slide que vai te trazer o que eu falo que é o Prescreva Sem Medo. Vou te entregar o slide do Prescreva Sem Medo já já, tá? Então, quando eu pergunto para o meu paciente sobre a questão de imunidade, quando ele vem trazendo vários relatos sobre a imunidade dele, a primeira coisa que me traz
impulso de perguntar é como foi a amamentação, como foi o tipo de parto, né? Então, isso sim são perguntas que precisam estar na anamnese. Bom, recentemente eu fiz uma postagenzinha lá no Instagram que não foi uma postagem do Prescreva Sem Medo. Foi uma postagem com simplesmente 10 indicações que têm evidência científica para prescrever imuno-TF. E estava lá doença de Crohn, asma brônquica, asma alérgica, herpes zoster, herpes simples, dermatite, renite, sinusite, faringite, otite média, síndrome de fadiga crônica relacionada com infecção viral, pacientes com neoplasia maligna e imunossuprimidos. Então, coloquei isso aqui e o que aconteceu? Eu gerei o quê? O medo. Eu gerei desespero no pessoal que curtiu essa postagem. Mensagens e mais mensagens surgindo a partir disso. E os insights da publicação ficaram com 910 curtidas, 42 comentários, e dos 42 comentários, a maioria é dúvida. Eu posso para isso, eu posso para aquilo, tá? 129 pessoas enviaram e 483 pessoas salvaram essa publicação. Só que nessa publicação, eu não dou informação, eu só falo. Isso aqui tem evidência científica. E eu nem falo que tipo de evidência é. Olha lá, Elo falando que salvou. Então, quando a gente olha para essa publicação, doeu meu coração. Eu falei, o que eu fiz? Gerei medo no pessoal. Como que eu faço com isso aqui? O que eu tenho? Como que eu consigo mostrar isso aqui para as pessoas? Porque eu tô falando, né, gente? Eu não tô falando de coisa simples, eu tô falando de Crohn, eu tô falando de paciente imunossuprimido, eu tô falando de zoster, que causa tanto desconforto e dor, né? Eu tô falando de coisas bem impactantes ali, pacientes que podem, sim, despertar em muitos profissionais a sensação do medo. Então, quando eu penso em medo de prescrever, eu fiz um recorte de uma aula minha e trouxe esse slide para vocês, tá? Medo de prescrever vem da onde, gente? Da nossa sensação de não conseguir fazer, muitas vezes, uma anamnese completa, seja por tempo ou por questão de raciocínio clínico, de desenvolver esse raciocínio cada vez melhor, investigativo, e o raciocínio investigativo, ele traz muito a questão de frases que sejam específicas e obtenham respostas específicas. Como foi sua infância? Isso não é específico. Como foi a sua amamentação? Você brincava na grama, na rua? Não, é uma criança do videogame. Não, é uma criança de pandemia. Quem aí não tem aí, né, um sobrinho, um amigo, um filho pequeno que é criança de pandemia? A minha sobrinha é criança de pandemia. Começou a escolinha, pegou de tudo e mais um pouco, tá? É uma doideira aquilo ali, porque é um organismo que, ok, sua imunidadezinha inata veio, check, né? Pacotinho de imunidade inata, mas e a adquirida? Só através da vacina. E o contato que a primeira infância traz, né? Ficou bem comprometido. Como que a gente recupera isso? Tá? Então, esse raciocínio clínico de olhar para quem é essa criança, diferente daquela criança que foi tua avó, por exemplo, né? Bem diferente. O medo de prescrever, o medo da escolha da dosagem, das associações e combinações. A gente vai falar muito sobre combinações e associações nessa aula aqui hoje. O medo de criar inimigos. Ah, mas o paciente já se consulta com outro profissional da saúde. Como é que eu vou sair fazendo uma prescrição para esse paciente? Mas ele está na tua frente. E ele veio até você porque ele ainda não está satisfeito com tudo que está sendo resolvido na saúde dele. Então, ele veio até você. Quem manda no que vai ser feito é o paciente. Nós somos consultores em saúde, consulta, seja a nossa formação farmacêutico, nutricionista, biomédico, médico, e por aí afora, enfermeiro, tá? Medo de fazer sucesso, medo de assumir o protagonismo clínico. Isso existe muito ainda, principalmente entre os farmacêuticos, que é a minha classe. Eu vejo muito farmacêutico fazer a prescrição para outros profissionais da saúde, mas nunca colocar o seu carimbinho, tá? Qual o tempo de tratamento deve ser repetido pós determinado período? Vamos falar sobre isso muito em breve. Olha lá, esse é o slide que a gente vai usar para acabar com o seu medo. Eu posso prescrever fator de transferência, imuno-TF, do jeitinho que tá,
Para quem? Gestante, criança, idoso, paciente oncológico, paciente imunossuprimido, paciente com doença autoimune, paciente em pós-cirúrgico, paciente alérgico, aquele que você fala, meu Deus do céu, que medo de prescrever qualquer coisa, porque esse paciente vai sair se coçando, vai me ligar, vai ficar bravo. Pacientes com pele reativa. Eu posso prescrever imuno-TF sem medo, tranquilissimamente, tá? Então, aqui eu olho, principalmente ali, gestante, criança, idoso, eu já acabei com medo da maioria dos nossos prescritores, que tem muito prescritor, muito profissional da saúde que não atende criança, não atende gestante, não atende idoso. Entendo o seu posicionamento, até porque são os estudos que a gente tem com as substâncias que a gente tanto gosta de prescrever nesses grupos. Mas aqui a gente encontra segurança. E olha que gostoso de ter pelo menos uma segurança, uma substância segura para prescrever para esses grupos que tanto necessitam de suporte, né? E que tão poucos profissionais atendem. Então, gente, quando eu olho para o paciente criança, idoso, paciente gestante, eu vejo pacientes irritados, ansiosos, polimedicados, os idosos principalmente, debilitados, sem esperança. A galera da alergia ali já disse que vai viver assim pro resto da vida, né? Cansados de tratamento, cansado de inovação, cansado de um monte de coisa e com poucos estudos de segurança. Então, aqui eu quero que você coloque essa substância como tua escolha principal para atender, para dar suporte imunológico para todos esses tipos de paciente, tá? Achava que o oncológico não podia, chocada, sempre cuidamos tanto de questões de imunidade com eles. Exatamente, Elô, pode, tá? E tem um monte de publicação com estudos de pacientes oncológicos das mais diversas áreas da oncologia, tá? Então, quem pode prescrever, gente? O fator de transferência no Brasil, a Anvisa liberou a comercialização como forma de suplemento. Isso aqui abre o leque, tá? Então, não tá como medicamento. A Anvisa, né, gente, ela coloca os produtos, às vezes, de uma maneira que eu fico chocada. E quando eu fico chocada para feliz, isso aqui eu fico chocada para feliz. Eu acho assim, uma super substância. Nem precisava estar colocando ali como suplemento. Que bom que tá. Isso abre a nossa possibilidade de prescrição, tá? E na prática, então, né, gente, quem são os prescritores habilitados? A gente tem aí pelo menos 7 classes habilitadas, com um pouquinho mais, um pouquinho menos de possibilidade de prescrição, tá? Conta aqui para mim no chat, só para eu saber, quem está aqui no nosso chat, qual é a formação de vocês? E se você não é formado na área da saúde, me conta por que você está na aula, que eu também acho interessante de saber. Os colegas farma já estão aí, ó. Legal, maioria farmacêutica. Biomédica, Nutri, biomédica esteta. Legal, galera. Físio, bacana. É isso. Então, aqui a gente está num grupinho misto. Nós temos vários tipos de prescritores. Maioria farma. Alguém que está aqui na sala já prescreveu alguma vez imuno-TF? Só põe um sim para mim, que depois eu vou perguntar se foi legal a experiência. Ó, a Cris já, a Elô já. Legal. A Kissila também. Maravilha. Bom, gente, indo adiante, na manipulação, o que a gente tem? A gente tem sempre, para fazer um atendimento personalizado, que olhar para essas 4 âncoras do atendimento personalizado. A primeira é o rapport e acolhimento. Vocês vão ver nos casos clínicos que eu vou mostrar, aonde tem algumas chavezinhas do acolhimento. Paciente que está estressado, paciente que está cansado, como que você se comporta, como que você acolhe esse paciente, até no tom de voz. Aqui a gente não está numa consulta, aqui eu estou falando, né, com vocês, e nós estamos num ambiente de aula. Um ambiente de aula, a gente sempre fala que existe um tom de voz de aula, né? Tem essa coisa mais para frente. Mas se por um acaso isso aqui fosse uma consulta às 8h30 da manhã, num paciente com dor, eu com certeza não estaria usando esse tom de voz aqui. Eu estaria muito mais acolhedora,
eu estaria muito mais calma, eu estaria transformando aquele ambiente num ambiente propício para o paciente me contar sobre as situações da vida dele. Então, o rapport, dentro da questão da personalização, ele importa no tom de voz, seja isso online ou presencial, tá? Tudo isso é bem importante. Cocriação, escutar do paciente a forma farmacêutica e se aquilo faz sentido. Cápsula para você é possível? Poxa, para uma criança de 2 anos, não é possível, né? Ou pelo menos é bem chato, né? Não sei se vocês têm experiência de conseguir dar cápsula para criança, mas é muito mais difícil. Então, o que que eu tenho de possibilidade? Será que gota? Será que chocolate? Como que eu posso trabalhar? Posso trabalhar sprinkle caps, que são as cápsulas de fácil abertura? Suplementos gratuitos do universo. Não adianta, né, gente? Não adianta tomar fator de transferência, não adianta você simplesmente tomar bons suplementos e produtos e você não dormir bem, comer só industrializado loucamente, não adianta se o ambiente for sujo, não adianta. O fator ambiente e suplementos gratuitos do universo ajudam aí, eu gosto desse termo, que é um pouquinho mais palpável, dizer assim, ó, o de graça você tem que fazer, né, gente? Esse aqui é o de graça, tomar água, por exemplo, né? O corpo adora uma aguinha. Então, coisas assim a gente precisa resolver por nós. Não precisa confiar só não é confiar só na suplementação. E o N igual a 1 é a escolha da dose terapêutica, né? Onde a gente vai falar sobre a dose. A Tuane já está até respondendo lá no chat sobre crianças abaixo de 2 anos, tá? Isso vai estar em slide e agora a Tuane acabou com a minha prova final. Então, ó, tinha prova hoje, vocês já estão com a resposta. Na verdade, vocês vão ter que só fazer o cálculo, mas o cálculo é muito fácil. Então, vai ter uma prova final aí, já cola aí da Tuane o 0,1, tá? Porque o objetivo, gente, da prova e da brincadeira e das questões que eu vou trazer para vocês é que vocês saiam daqui sem medo, certo? Então, como que eu vou determinar dose numa formulação? Existem vários fatores, eu te trouxe 10 aqui. Idade, peso corporal, intensidade da queixa, para mim é um dos principais, tá? Exames laboratoriais, como é que tá? Como é que não tá? O que eu tenho de dado? Por exemplo, vou prescrever uma vitamina D3. Eu preciso saber quanto é que tá, né? Não é aleatório, tá? Por mais que o paciente viva dentro de um escritório, é necessário fazer o exame, né, gente? É preciso. Estratégia, eu estou fazendo como essa suplementação ou essa entrega desse produto? Vou trabalhar uma dose de ataque? Vou fazer uma manutenção? É uma suplementação contínua? Estudo científico tem dessa substância? Se esse estudo científico existe, qual a dose que foi usado para aquele estudo? Poxa, super legal, né? Porque aí você já sabe, dentro de uma evidência, usando aquela dose, o que aconteceu. Doses usuais clínicas, que é um pouquinho diferente das doses de estudo científica, certo? Tem muita coisa que a gente usa na clínica e vê evidência clínica, que não é evidência científica, mas é evidência, e a gente consegue trabalhar isso em consultório, tá? Dose com menor impacto colateral, quando a substância entrega algum impacto colateral. E hoje eu vou falar de zinco. Poxa, para quem já tomou uma dosezinha de zinco, assim, de uns 30, sabe que não foi fácil, né, gente? O estômago chora. Como que eu faço com essa dose de 30? Quero entregar 30? Será que não entrego em 3 parcelas? Não fraciono? 3 vezes ao dia? Pego 3 fórmulas desse paciente, ele vai tomar uma fórmula de manhã, uma de tarde, uma de noite. Não importa o que tenha na fórmula, cada fórmula pode ser uma coisa. Aí eu escondo um zinco lá, escondo um zinco aqui, escondo um zinco aqui. Pronto. Ajudou, já não deu aquela dor de estômago aguda, né? Ou então combino com o meu paciente. Como que é para você, paciente? Prefere, então, tomar à noite, que vai estar em casa, consegue gerenciar melhor essa sensação? Porque também é uma dor que vai dar e vai passar. Não é uma coisa absurda, né? Poxa, mas estou tratando o estômago desse paciente. Não quero entregar zinco quelado, quero entregar estomazinc. Não vou poder, por exemplo, usar uma cápsula gastro, que poderia evitar um pouquinho do desconforto. Explica para o paciente. A gente vai ter um pouquinho de desconforto, mas aqui a gente está tratando, sei lá, o H. pylori desse paciente que estava recorrente.
tá? Então, são várias questões que a gente precisa olhar para o que eu vou prescrever, tenho como gerenciar essa dose para reduzir o impacto ou não, vai ter o impacto, mas o benefício, né, o custo-benefício está valendo, explicar para o paciente. Prescrição isolada ou associada, isso aqui para mim crucialmente muda a dose, porque quando eu estou fazendo uma prescrição isolada, eu geralmente trabalho uma dose maior, associada eu tenho um pouco mais de liberdade, porque eu vou atacar em várias vias. Cuidado na hora que vai fazer uma fórmula com vários ativos, para não pôr 2, 3 ativos que estão trabalhando na mesma via. Faz sentido nenhum, tá? Não faz sentido, certo? Então, se eu vou fazer associação, é porque eu quero trabalhar mais de um mecanismo de ação. Eu não vejo sentido em associação com o mesmo mecanismo de ação, tá? Vamos falar sobre isso quando a gente vê as associações. Particularidades relatadas na anamnese, incluindo, gente, disponibilidade financeira. Não posso trabalhar na subdose, né? Não vou pegar um paciente adulto e colocar, sei lá, 3 miligramas de imuno-TF, mas também não preciso trabalhar sem, se o paciente não consegue manter esse custo. Quem sabe, ali eu vou trabalhar uma dose de 20 e vou associar com outros ativos. Bem baixa essa dose, mas conscientemente falando para o paciente, caso você tenha disponibilidade financeira maior, eu ainda subiria essa dose, tá? Então, sempre cuidar disso, né, gente? Porque a gente precisa tornar aquilo viável. Vamos para a prática, olha lá. Pensando em 20 a 25 miligramas, tá? Quando que eu trabalho? Com criança, suplementação contínua, vou deixar para sempre. Vou pôr uma dose de 25 e vou deixar para sempre, junto com um monte de outras coisas, tá? Paciente menor que 50 quilos, certo? Baixa intensidade da queixa. O paciente tem essa infecção 2 vezes por ano. Para mim é baixo ainda, dependendo da infecção, né? Prevenção. Vai entrar inverno, vou fazer umas formulazinhas de inverno para esse paciente, não está se queixando de nada muito específico, mas eu vou dar um boostzinho nessa imunidade aqui. 25 lá, ó, check. O paciente passou o inverno inteiro e não teve problema nenhum. Putz, isso aqui é lindo, cara. Isso é lindo, tá? Prescrições associadas. Tá fazendo um monte de associação, pôs um pouquinho lá. Limitação financeira. 50 miligramas. Para mim é dose de manutenção, tá? Já foi feita uma vez uma dose de ataque, mas, poxa, teve mais um episódio, por exemplo, quando vocês verem eu falando sobre a zoster aqui, tá? Teve um episódio de zoster, vamos pôr de novo, né? Vamos dar mais uma cuidadinha nessa imunidade. Paciente entre 50 e 70 quilos, intensidade moderada, casos crônicos, né? Vou deixar ali, suplementação por 3 meses, principal ativo da fórmula. Então, quando eu estou trabalhando com o ativo que é o principal, eu gosto de deixar ele um pouquinho mais alto, tá? Disponibilidade financeira moderada. E 100 miligramas é a minha dose de ataque. Pacientes com mais de 70 quilos, eu também gosto de trabalhar com essa dose. Intensidade alta, tá? Paciente está em crise, paciente está tendo um monte de infecção, paciente acabou de contrair, sei lá, novamente, ele está com Covid. Se ele está com Covid novamente, entra com a substância. Ao mesmo tempo, Fran? Ao mesmo tempo, sem nenhum problema, tá? Melhor, o quanto antes, melhor. E aí, gente, a gente vai ver ainda na prescrição, na prática da prescrição, acontecer do imuno-TF só ser prescrito quando o paciente já tem repetição daquela crise, daquela situação, daquela infecção, daquela patologia, sabe? Não precisa. O paciente está contaminado, já inicia o tratamento que você vai acelerar. Lembra lá dos 14 dias para as 24 horas? Que delícia, né? Esse tempo de reação. Quadro agudo, uso por período curto, então, às vezes, o paciente não vai utilizar por muito tempo, você já sabe que ele não é bom em manter suplementação, você já coloca uma dose de ataque para você garantir um pouquinho mais, tá? Único ativo, ativo isolado e disponibilidade financeira alta. Então, gente, tudo que a gente está vendo aqui nesse slide é um balanço que você vai fazer na tua cabeça de prescritora. Eu vou considerar isso com aquilo. Tá, então eu vou no 50. Fran, mas eu não posso ir em valores intermediários a isso? Claro que pode. Quer pôr 75? Põe. Não tem problema. Eu só estou trazendo um pouquinho de ideia para vocês, tá? Uma dose de ataque mesmo, por exemplo,
que seria a dose de ataque? Eu não estou falando de um paciente de 70, estou respondendo pergunta do chat, tá, gente? Por isso que eu mudei do nada de assunto. Uma dose de ataque, às vezes eu estou com um paciente aqui, ó, entre 50 e 70 quilos, ou um paciente em torno dos seus 50 quilos, eu consigo fazer aí 1 mês a 3 meses numa dose de 100 miligramas, tá? E sendo bem sincera, gente, é bem seguro mesmo. Olha para isso aqui, ó, e crianças abaixo de 2 anos, 0,1 miligramas por peso corporal, tá? E aí você vê que tem muita segurança. Você pode prescrever em qualquer fase da vida, tá? E pensando em prescrição blindada, que é algo que eu gosto muito, quando a gente for manipular esse ativo, eu prefiro um veículo para produtos higroscópicos. Ou eu já trabalho ele na forma líquida, que também vai ser tranquilo e suficiente, tá? Casos clínicos. Olha, eu tô quase no tempo da aula, gente. Estou muito, muito de parabéns. Vai dar para a gente ver os casos clínicos com bastante tranquilidade, tá? Então, deixa eu ver o que mais que tem de pergunta. Independente de qual seja a lesão do paciente oncológico, pode usar? Tem doses específicas para esse público? Olha, ali você vai usar o mesmo raciocínio de dose, tá? Até 100, que é uma dose bem tranquila, bem segura, e nem significa que acima de 100 não seria seguro, tá, gente? É que realmente a atividade é avaliada em 100 miligramas e tem muita resposta, é suficiente para acelerar o tempo de resposta do paciente, então não tem necessidade de ser mais. Então é isso, 100 miligramas tranquilamente. Um paciente oncológico, eu usaria, se esse paciente tiver disponibilidade financeira, eu usaria a dose máxima, tá? Bem tranquilo. Caso clínico 1. Olha que comum, gente. Eu duvido que vocês não tenham um caso clínico desse aqui na vida de vocês. Eu já tive vários. Mãe chega no consultório falando sobre seus filhos, de 4 e 7 anos, que estavam ficando doentes com muita frequência. Normal, né, gente? Pelo amor de Deus. Coisa mais normal do mundo. Um fica, outro fica. Um fica, outro fica. Quando um tá desficando, o outro fica. É uma loucura a vida de uma mãe de 2 crianças, né? Sempre acabava dando antibiótico, entre outros medicamentos para as crianças. Ela, já sem saber o que fazer, pois percebeu alteração no perfil intestinal com a conduta de medicar os filhos, durante a anamnese revela que o menino de 1 ano tem apresentado placas e coceiras que descamam perto do couro cabeludo. Ao questionar sobre a amamentação, ela relata que ambos foram para a fórmula, né, a famosa fórmula, muito cedo. Ela busca prevenção e qualidade de vida para as crianças. Olha lá o que a gente tem. Muita frequência das doenças. Essa é a queixa principal dessa mãe. A alteração no perfil intestinal já é sintoma, principalmente desse uso de antibióticos, né? Muitas vezes está fazendo um Bristol 7, está dando diarreia na criança, por quê? E vira uma loucura, né, gente? Dá uma diarreia nessa criança, já não tem mais probióticos ali naquele intestino, já lava tudo e vira um ciclo sem fim de infecções e inflamações nessa criança, né? Sem contar a absorção, né? Que com o Bristol indo para 7, não está absorvendo lipossolúvel, nem e as hidrossolúveis também estão sendo lavadas, né? Placa de coceira, sintoma, né, gente? O que pode estar acontecendo aqui? Está começando a desencadear, quem sabe, uma psoríase, uma dermatite, né? Por que será? Usaram fórmula muito cedo, dado super importante. Então, a imunidade desses pacientes aqui, a imunidade adquirida, a gente, né, brinca com esse termo, a primeira vacina, que é o leite materno, rico em colostro, e o colostro, né, principalmente, tem muito fator de transferência, não foi entregue para a criança, ou não foi entregue em quantidade necessária, né? Então, qualidade de vida, essa mãe quer acolhimento, essa mãe não quer mais bronca, essa mãe não quer escutar o que ela tem que não tem que fazer, ela quer solução, ela quer, de fato, uma consultoria em saúde para os filhos dela, tá? E aqui, gente, a gente tem um ImunoTF para criança que pode ser manipulado em chocolate. Eu mesma já fiz em chocolate para minha sobrinha, tá? Então, criança adora chocolate, super tranquilo, olha que bacana, 25 miligramas em um bombonzinho, você não precisa nem explicar direito para a criança o que é. Come aqui esse chocolate, mesmo não sendo
o Nestlé, não sei das quantas, a criança vai comer, gente, porque é chocolate, entendeu? Então, claro que você pode aí, quem sabe, depende, né, da questão da criança, você pode usar um chocolate manipulado livre de lactose, 40 ou 50% cacau. Se a criança está acostumada com sabor amargo, tem muita mãe que hoje em dia faz introdução alimentar no sabor amargo, pode ser um chocolate 70, isso é uma ideia. Ai, não faz sentido para mim sem chocolate, não quero dar chocolate para o meu filho de 4 anos e blá, blá, blá. O que faz? Transforma isso aqui em sprinkle caps, sachet caps, cápsula de fácil abertura. Pega a cápsula de fácil abertura, abre em qualquer coisa que a criança for comer. Ah, a criança come kefir, ah, a criança come frutinha. Abriu lá, a criança comeu porque vai tranquilo, tá? Beleza. Falando em sachet caps, é assim também que a gente faz para as crianças com menos de 2 anos. E aí a gente põe aonde? A gente põe no mamilo da mãe. E a criança consome a partir do que ela estaria se amamentando, ou se ela ainda se amamenta. Então, abre a cápsula e coloca aqui, ó. E a criança toma. A gente fez isso com a minha irmã, com a minha irmã não, né? Com a minha sobrinha, minha irmã amamentando, que teve uma mastite muito severa. Só tinha como amamentar de um lado. Então, estava amamentando bem pouco. A criança teve que ir para a fórmula muito cedo e o coração da tia quase teve um treco. Nossa Senhora! Então, usava o ImunoTF. Ai, gente, a parte boa é saber o que fazer, porque não é sobre não ter moto, é sobre ter capacete, entendeu? É sobre saber o que fazer na sociedade. Não é viver numa bolha, é saber o que pode te ajudar a proteger a situação, porque a gente não vai viver numa bolha. Tá? Então, me dava um alívio e um desespero ao mesmo tempo, e um alívio em saber que eu não dependia de garimpar profissional da saúde que soubesse de algo como isso, que fora do Brasil é bem comum, prescrição de fator de transferência, tá? Aqui no Brasil que não é tanto. O que mais que eu posso fazer para essas crianças? Mãe, vamos ter que avaliar a vitamina A, pensando nessa questão de pele, D3 e zinco. Então, claro que aqui eu estou pensando numa primeira consulta, tá, gente? Eu ainda não tenho esses exames, mas a criança já sai com a prescrição do ImunoTF. Eu não preciso de exame nenhum para prescrever isso aqui. Entendeu? Aí ela vai retornar com esses aqui e eu vou ver se eu vou fazer suplementação de D, de A, de zinco nessa criança. Entendeu? Mas ela já sai ali reduzindo aquele tempo de 14 dias de resposta inflamatória e imunológica para 24 horas. Suplemento, por exemplo, de fibra, quando a criança tiver essa alteração intestinal, né? Pensar no suplemento de fibra para a criança é muito interessante, porque além, gente, de melhorar a escala de Bristol ali, né? Tentando trazer ela para o 4 e pensar que a fibra ela modula, então eu posso usar uma quantidade de fibra tanto maior quanto menor, pensando se esse organismo está indo para um Bristol 1, 2 e 3, quanto para um Bristol 5, 6 e 7, e sincronizar, né, adequar isso com a ingestão de água. Então, fibra é super importante, além de tudo, o que vai acontecer, né, gente? O organismo vai ser estimulado a produzir butirato. Então, quando a gente tem toda essa questão de cuidar do intestino, mais cuidar da imunidade, é incrível a resposta, né? E a gente vê isso na disposição da criança, na disponibilidade de brincar, de ir para a escola, de fazer o que tem que ser feito, de se divertir, né? Porque criança doente é um negócio muito nítido. Nós adultos, a gente enfia uma máscara e faz de conta, né? A criança não, tá? Usar o Epifactor bem baixinho, ó, 0,4 em base sérum nessas lesões que estão aparecendo de pele que a mãe relatou, tá? Pode para a criança? Pode, sem nenhum problema, principalmente nessa dosezinha. Não quero sérum. Pode colocar numa base mais cremosa, tá? Ou até mesmo em pomadinha. Evitar alimentos industrializados, sempre bom lembrar a mãe, estimular brincadeiras ao ar livre. E aqui que está o suplemento gratuito do universo, né? Mãe, a criança está brincando? Está se sujando? Tem tempo disso, né? Então, você briga quando se suja?
deixar a criança fluir um pouquinho mais, para também trabalhar essa imunidade que vai sendo criada aí com o nosso contato com o meio externo. A Karina disse, meu filho tem sinusite de repetição, 4 anos, estou proposta a melhorar a imunidade dele, estou apavorada. Karina, se você ainda não entrou com o ImunoTF, você vai ficar bem surpresa, vai ficar bem feliz com os resultados, tá? Daria probiótico para criança? Eu dou bastante probiótico para criança, Elô. A única coisa é que geralmente não começo no probiótico. Eu começo arrumando a alimentação, explicando a necessidade do arrumar a alimentação. O probiótico, eu sempre acho que ele é a decoração da casa. Então, faz sentido eu trazer flores para minha casa se ela ainda está bagunçada e suja? Não, primeiro eu arrumo essa casa, depois eu ponho o vaso de flor em cima da mesa, tá? Então, eu gosto de trabalhar fibra, gosto de trabalhar a alimentação. Se a criança, se é um paciente imunossuprimido, criança ou não criança, eu não vou trabalhar o probiótico. Aí eu tenho a opção do Core Biome, tá? Que é super seguro. É um produto que você vai prescrever isolado, né? Então, você já entrega o que seria o metabólito, o resultado da interação indivíduo probiótico. Você entrega ele pronto para o organismo utilizar. Super legal também. A gente pode falar disso mais para frente, tá? Minha filha também, caso recorrente de sinusite há 5 anos, tá, gente? Então, isso aqui é tudo muito legal. A gente tem paciente na família precisando, tá? Posso usar em criança, posso associar junto com o que será? Depois me conta com o que eu te respondo. Pode usar em criança, tá? Caso clínico 2. Paciente de 45 anos apresenta um histórico de infecções recorrentes, incluindo infecção respiratória, urinária, de pele. Ele está frustrado com a frequência das infecções e acredita que seu sistema imunológico está comprometido. Relatou ter feito uso de automedicação para controle só de sintoma e relata ter imunidade muito baixa desde a infância. Coisa muito comum, né, gente? Então, a recorrência dessas infecções, né, respiratória, urinária, pele, é a queixa principal. Dado importante é que não é só em um lugar essas infecções que está acontecendo. São múltiplos tipos de infecção. Ou seja, o que está acontecendo com esse sistema? Né? Cadê a imunidade desse paciente? Cadê a imunidade inata? Às vezes foi destruída pelo estilo de vida, né? Álcool, tabagismo, não dormir, toda aquela loucura toda que a gente sabe que dá para fazer, né? Mas que tem consequência. O paciente está frustrado, está cansado. Frustração, estresse, cortisol já piora tudo e mais um pouco, já vai de novo cair no ciclo da imunidade, tá? Então, o paciente fala que desde a infância ele nunca teve uma imunidade muito legal, ele então sempre observou que ele tinha essa questão com a imunidade dele. Às vezes, gente, isso aqui tá no estilo de vida da família toda, né? Não é incomum a gente ver uma família ter os mesmos hábitos, afinal de contas, é alguém que está descendo essa cultura familiar, né? Então, nem sempre é sobre a família ter uma imunidade comprometida, às vezes é questão de hábito mesmo, mas pode ser que isso, em pouco tempo, se torne uma questão imune. Então, é um ciclo. E a gente pode pausar esse ciclo, a gente pode criar consciência nesse ciclo. Para esse paciente adulto, eu já incluí o zinco e o Epicor. Então, aqui a gente fez uma associação muito possível, ó, gente, com ImunoTF, zinco e Epicor, tá? Fran, eu achei esse zinco baixo, posso subir? Gente, o paciente é teu, aqui é caso clínico, tá? Eu, particularmente, tomo bastante cuidado quando eu associo zinco para não detonar a adesão do paciente, porque tem paciente que, pela questão de ter sensibilidade, dor de estômago, alguma coisa assim, pode pausar toda a fórmula. Então, eu gosto muito de perguntar para o paciente, já utilizou zinco alguma vez? Nunca utilizou? E aquela coisa toda, tá? E lembrando, né, gente, se for um paciente, se quiser aproveitar, perguntar sobre estômago, perguntar sobre H. pylori de recorrência, você pode trocar esse zinco para o zinco carnosina, que se chama Stomazinc, tá? O zinco carnosina, ele por reduzir a urease, ele controla
o H. pylori por um mecanismo bem diferente. O H. pylori é urease dependente. E aí, nessa questão de redução de urease, o H. pylori não tem como sobreviver mais naquele meio. Então, aqui a gente também poderia entrar nesse mérito, caso fosse o caso de um H. pylori, tá? Vamos para o caso clínico 3. Paciente de 40 anos se queixa de fadiga extrema, cansaço persistente, falta de energia, afetando sua qualidade de vida. O diagnóstico é fadiga crônica após infecção viral. Meu Deus, a quantidade de coisa que a gente viu disso, né, gente? Tem gente até hoje sofrendo, tá? O que a gente pode fazer? Elabora, então, aí, gente, junto comigo, uma prescrição de uma fórmula manipulada contendo ingredientes adaptogênicos. Olha que legal, tá? Paciente com fadiga, eu gosto muito de trabalhar a questão de adaptógeno. Suplementos vitamínicos, minerais, incluindo ativos para combater a fadiga e reforçar a imunidade. Então, a queixa principal é a fadiga extrema. A questão de dado mais importante que a gente tem é que após uma infecção viral. O que eu posso colocar? Olha o que eu escolhi. Fran, por que você trabalhou uma dose um pouquinho mais baixa de imuno-TF? Não está com infecção ativa nesse momento. Eu estou trabalhando prevenção, porque Deus o livre se esse paciente, além desse cansaço extremo, além dessa indisponibilidade toda, pegar mais alguma coisa, entendeu? Aqui eu estou só cuidando dessa imunidade dele, para caso ele precise da imunidade, ela conseguir agir de forma rápida, né, gente? Lembrando, para quem fala assim, tá, mas então, uma vez que eu tomei o leite da minha mãe, uma vez que eu suplementei imuno-TF, eu tô check para sempre? Gente, nosso organismo está em plena renovação, constante renovação o tempo todo. Quanto tempo dura, né, as nossas células? 3 meses, 5 meses, dependendo da célula. Então, a gente vai precisar sempre entregar a resposta imunológica, e quando eu entrego ela prontinha, acelerando, né, eu tenho aí, claro, a minha vantagem de ter a resposta mais rápida quando eu precisar, tá? Rhodiola rósea, amo de paixão. Para mim, de todos os produtos adaptógenos do mercado, é o meu queridinho, certo? Tem muita resposta, também tem uma margem de segurança de prescrição gigante, porque primeiro, para ser considerado uma substância adaptógena, um dos fatores, existem 5 critérios para você considerar uma substância como adaptógena, e um deles é a baixa toxicidade, tá? Então, aqui a gente tem também, porque eu trabalho rhodiola rósea e produtos adaptógenos em situações de pacientes bem comprometidos, né? Bem cansados, bem debilitados. Então, precisa ser uma substância segura. E minha paixão declarada com enzima Q10, tá? Pus um ubiquinol, vou fazer o quê? Vou trabalhar essas mitocôndrias, tá cansada? Bora! Vamos de ATP, então. Vamos pôr movimento nesse corpinho, né, gente? O que a gente oferece de recomendações? Descansar com qualidade, verificar hábitos básicos, perguntar para essa pessoa como é que tá mexendo no celular o dia inteiro ou não tá descansando bem ou não tá, como que ela descansa, né? Incluir exercícios leves, não é porque tá cansada que não vai fazer exercício, tá, gente? Porque o corpo precisa de movimento, a gente precisa trabalhar prevenção de sarcopenia, a gente precisa trabalhar esse movimento do corpo da pessoa. Então, alongamento, colocar para a pessoa a questão da meditação, né? As meditações podem ser guiadas, não precisa virar monge, gente. Pode ser lá no Headspace do Netflix mesmo, tá? Então, trabalhar tudo isso com a pessoa, porque às vezes a pessoa já está se cobrando tanto, poxa, mas por que eu tô assim ainda? Tá ali brigando com ela mesma, em vez de simplesmente aceitar que é um período, uma recuperação de uma doença. Não sei por quê, mas quando principalmente uma situação como a gente viveu tantas aí do Covid, parece que a pessoa fica tão brava com ela mesmo, por ela estar naquela situação, que ela não se permite os dias pós a doença de se recuperar, né? Então, entregar essa permissão para o paciente. Sugerir reduzir a exposição das redes sociais nos períodos em que pretende descansar, pensando aí em melatonina, em ritmo circadiano, caprichar na ingestão de água, gente, né? Então, a gente está falando de um paciente que passou por uma situação que precisa
estar hidratado, senão vai dar dor de cabeça, vai acabar tomando outros medicamentos. Então, sempre trabalho bastante isso no paciente. E a alimentação. Básico, fibra, carboidrato complexo, proteína, sempre muito importante, né, gente? Principalmente aí a questão das pessoas que fogem do carboidrato, mas já tá cansada pra caramba, pra que tá fugindo tanto do carboidrato assim? Tem tantos bons carboidratos, né? Próximo caso, paciente idoso de 65 anos apresenta uma erupção cutânea dolorosa e vesicular de um lado do corpo. O diagnóstico é herpes zoster. Está em uso de aciclovir tópico e oral, porém percebe que as crises estão cada vez mais recorrentes. Elabore uma prescrição de fórmula manipulada contendo suplementos que auxiliem na imunidade. Ele relata ter baixa qualidade de sono e isso se manifesta como ansiedade noturna. Gente, esse paciente aqui, ó, sintoma, erupção cutânea, aciclovir, dado importante, né? Tá fazendo tratamento com antiviral. Eu não tô falando para tirar tratamento, tá? Eu tô falando para incluir o fator de transferência. Queixa principal é a recorrência. Gente, que isso? Herpes zoster toda hora agora? A dor disso, o desconforto disso, o estresse disso, né? O quanto mexe com a pessoa. A ansiedade ali como sintoma da qualidade de sono, a baixa qualidade de sono piorando a imunidade, a ansiedade piorando a qualidade de sono e o ciclo feito, né? A bagunça toda. O que a gente colocou aí de imuno-TF para o idoso? Eu fui direto para os 100 miligramas por ml, mas eu escolhi fazer em uma solução oral de carboximetilcelulose. Por que eu escolhi fazer em solução oral? Facilitar a vida. O paciente não gosta de deglutir, por exemplo. Precisa necessariamente ser idoso para não gostar de deglutir? Não. O paciente não gosta de deglutir, eu garanto a adesão dele prescrevendo em uma solução, tá? Fran, não gosto de xarope com açúcar ou sorbitol da diarreia no meu paciente, blá, 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 carboximetilcelulose. Mais clean impossível, tá? Vira tipo uma gosminha, assim, um gelzinho, certo? Aí, fiz em tomar 20 gotas. Ah, quero tomar menos gotas. Tudo isso é bem manipulável, bem modificável. Quero pôr sabor uva, quero pôr sabor guaraná, pode pôr. Fran, não quero pôr sabor, meu paciente tem que ser clean. Não põe sabor. Simples assim. A manipulação te permite tudo isso, tá? Se necessário, suplementar magnésio quelado, GABA, L-teanina nesse paciente. L-teanina, né, gente, pela questão daquela ansiedade, GABA para melhorar esse sono. E o paciente idoso, a gente não precisa ter medo de suplementar GABA. Bem livre essa suplementação aqui. E o magnésio, que vai ajudar aí no paciente em muitas condições bioquímicas e principalmente no relaxamento muscular. Então, poderia ter colocado outras coisas aqui? Posso avaliar D3 desse paciente, posso avaliar vitamina A. Por que a Fran fala tanto de vitamina A? Por questão de pele. A vitamina A é o nosso retinol natural, não é? Então, se eu estou pensando em recuperação de pele, recuperação de barreira, nada mais justo do que eu pensar em vitamina A. Então, pode avaliar tudo isso. Estou pensando sempre em primeira consulta nesses casos clínicos. Então, a gente pensa que a gente vai dar sequência, vai pedir exame, vai analisar outras coisas. E aqui também o objetivo não era expandir loucamente o paciente, sim mostrar as possibilidades de prescrição. Após o início do tratamento, sugeri manutenção com L-lisina. Olha que legal essa associação, tá? Eu faço um imuno-TF para paciente com herpes, tanto zoster quanto simples, com L-lisina. A L-lisina balanceando uma certa quantidade, quem sabe, de arginina que esse paciente ingere da dieta. Mas também explico, olha, paciente, amendoim, carne, suplementos, pelo amor de Deus, que contenham de fato a arginina, precisam ser evitados, né? O paciente muitas vezes não sabe. Gente, paciente de herpes zoster aqui, desse exemplo, é da minha família, tá? E perguntei como que foi na consulta, prescreveu aciclovir. Legal, falou da carne? Não, não falou da carne. Minha família é gaúcha, tá? Então, no meio de uma crise de zoster, comer um churrascão, vocês acham bom ou não? Eu acho desesperador. Eu acho que dá muito errado, né? Falou da substância arginina? Não falou. Então, como que a gente dá suporte nessa questão dos suplementos gratuitos do universo? É o que mais que eu falo para o meu paciente. Eu gosto muito de trabalhar nisso. E melhora da qualidade de ansiedade e qualidade do sono, desculpa, e gestão da ansiedade, né, gente? Ninguém quer qualidade na ansiedade. Então, gestão dessa ansiedade. Eu gosto muito de trabalhar a respiração 4-7-8.
inspira em 4 tempos, retém o ar por 7 tempos e exala em 8 tempos. E isso vai ajudar a gerenciar essa ansiedade. Dá para fazer 4 ciclos dessa respiração, ou antes de dormir, ou no meio do trabalho, a hora que tá uma loucura. Só não faz dirigindo, que eu acho perigoso, que dá uma baixada mesmo, tá? Vou olhar um pouquinho o chat aqui. Quanto tempo começa para notar os efeitos de imuno-TF em fase aguda de doença, por exemplo? Uau, adorei essa pergunta! Maravilha, Elô. Pergunta ótima. Lembra que a gente falou que acelera a resposta? Então, em 48 horas, você começa a ver resposta enquanto você está realmente com uma situação, uma doença em curso. Quando você está fazendo prevenção, claro que você vai reparar muito pouca coisa, tá? Mas, por exemplo, 48 horas foi o tempo de resposta que eu tive para síndrome mão-pé-boca. Síndrome mão-pé-boca é chato de lidar. E eu fiz imuno-TF com banho de aveia. Foi essa a minha conduta, tá? Aula imperdível. Obrigada, Fabi. Qual é o melhor horário para utilizar a formulação com imuno-TF? Elô, é o seguinte, pensando em cronobiologia, eu não preciso me ater ao horário. Eu gosto muito de colocar o horário conforme a melhor adesão desse paciente. Então, entender como que esse paciente organiza a vida dele para ele não deixar de detonar, tá? Então, não tem muita questão de cronobiologia pensando em imuno-TF, não, tá? A não ser que o paciente esteja fazendo uma diarreia severa, alguma coisa assim, aí você entender um pouquinho qual o horário mais tranquilo para esse paciente, para ele não precisar, né, para ele não perder produto ou vômito, coisas assim. Mas, no geral, eu não me atenho a horário. Fran, então, psoríase pode ser também imunidade baixa? Com certeza. Ajudaria a aumentar essa imunidade? Sem dúvida. Tá? Psoríase é sempre essa resposta exagerada do nosso organismo, né? Gabriele Salles, e muito relacionada com questão de emoções, e emoções está super relacionada à imunidade. Gabi, Fran, paciente com infecção urinária recorrente hipertenso, descrevendo fadiga, pode utilizar imuno-TF? Tem alguma contraindicação? Gente, não tem nenhuma contraindicação de imuno-TF. Até chato acabar a aula sem falar nenhuma contraindicação. Não vou falar nenhuma contraindicação. Não tem. Não tenho o que dizer. Posso usar em paciente oncológico, posso usar em recém-nascido. É muito doido, né? Pode utilizar, sim, não faz mal a hipertensão, não me importa qual medicamento que ele esteja utilizando, pode usar em paciente polimedicado, tá, gente? Não é um medicamento. E vai ajudar muito nessa infecção recorrente urinária, tá? Como faço a diluição para cápsulas? Diluição, você quer diluir? Do que será que você está falando de diluição? Pessoal da Infinity sabe o que ela quis dizer com diluição? Parte farmacotécnica precisa de alguma diluição? Vamos ver. Vamos ver. Acho que eles vão responder no chat. Esse ativo é caro? Adoro essa pergunta também, gente. Caro é a gente tentar 500 mil tratamentos e não ter resposta. Cara, é ficar tentando controlar sintoma intensamente, loucamente. Acho que uma substância como essa é investimento em qualidade de vida, né? Se eu tivesse filho, não importa o sintoma que tivesse tendo ou não tendo, eu já ia entrar com isso aqui porque você quer se livrar de problema. Caro é você ter que sair comprando remédio sem planejamento, remédio de última hora, remédios, né, que vão depois ainda ter colateral, que vai ter toda a questão, muitas vezes antibiótico. Então, eu acho que prevenção nunca é caro. É claro que tem pessoas que não têm disponibilidade financeira, não têm o dinheiro. Isso é outra situação. Agora, dizer caro e barato é muito relativo, né? Então, como que a gente avalia o que é caro para a gente, tá? Então, por exemplo, eu sempre brinco com um exemplo. Chuteira, R$ 1.500 da Nike. Para quem joga futebol, é barato. Para mim, é caríssimo, né? Cafeteira, R$ 1.200. Para mim é barato, eu tomo café todo dia, entendeu? Então, existe essa questão. E eu adoro comparar com pizza.
porque não tem um paciente nessa vida que não coma pizza. Gente, é um negócio Brasil e pizza, assim, deve ser ótimo ter uma pizzaria no Brasil. Agora, o que acontece com a tal da pizza? Eu não sei na cidade de vocês, eu moro em São Paulo, custa no mínimo R$ 100 pedir uma pizza nessa cidade, tá? Então, beleza, vamos dizer que a gente pediu uma pizza que pagamos R$ 100. Dura quanto tempo? Meia hora dentro de casa, né? Às vezes sobra um pedacinho para o café da manhã para continuar o estrago, né? Nossa, o corpo adora pizza no café da manhã. O que acontece, gente? Gastou R$ 100 e não durou meia hora. Às vezes, com 100, com R$ 200, dependendo da sua formulação, você tem fórmula para o mês inteiro. Então, me dói dizer que é caro uma fórmula de R$ 200, para mim não é caro, né? A pizza acho cara. Então, tem que avaliar isso. Qual é o objetivo? Tá fácil viver com esse sintoma? Tá fácil viver com essa dermatite? Tá fácil viver com essa rinite o tempo inteiro? Acho que não, né? Acostuma, mas não é essa qualidade de vida que a gente quer, né? Quem tem lúpus pode? Com certeza pode, deve, vai ser excelente. Paciente com fibromialgia em crise, qual posologia, tá, gente? Aqui a questão da fibromialgia. A minha paciente com zoster, ela também tinha fibromialgia, tem fibromialgia. Para a fibromialgia dela, a gente estava fazendo algumas outras alternativas, né, de tratamento. O imuno-TF, eu trabalhei bem para o zoster dela, não trabalhei só em paciente com fibromialgia, não vejo grande aplicabilidade direto nessa fibromialgia, mas trabalhar para paciente com dor, a questão de anti-inflamatório, sim, tá? Então, trabalhar ali desde a coenzima Q10 até NAC, a própria rhodiola rósea, que daí sim tem fator emocional na fibromialgia, tá? Mas o imuno-TF em si para fibromialgia não vejo muita aplicabilidade, não. Tá? Talvez a doutora Dani tenha alguma opinião, se quiser compartilhar, fica super à vontade. Não precisa de diluição. Qual é o tempo de uso para crianças e adultos? Não existe necessidade de diluição, essa é a informação real da Dani. Kelly, comparado ao Elmune, é melhor? É diferente, o Elmune você pode comparar com o Epicor, que eu trouxe hoje em aula para você, porque é ali a mesma substância, né? Vamos dizer assim, mesma obtenção, objetivo de doação de beta-glucanas. Então, eu não vou pôr o Elmune e Epicor na mesma fórmula, mas o Elmune e Imuno-TF posso pôr, Epicor e Imuno-TF posso pôr, entendeu? É um Muni com Epicor, acho estranho. Não precisa de diluição, beleza. É isso. Mais indicados são recipientes para ativos higroscópicos, Dilucap higro. Tinha rinite alérgica há muitos anos, desde que tomei imuno-TF, não tive mais. Isso faz mais de 2 anos, tomo desde então. Que legal teu relato, Laura, maravilhosa. Então, eu parei de usar... Gente, sim, eu usava, eu sei que é grave falar isso, mas vou contar para vocês meus podres hoje. Eu usava nafazolina, gente, caí nessa tendência da nafazolina, nesse vício da nafazolina desde criança. Por quê? Rinite, tá? Parei de usar nafazolina e usando imuno-TF, eu não tenho nada. Gente, mas eu não tenho nada. Eu posso passar tranquila na frente de um frasco de Sorina e nem dá mais vontade de usar. Que loucura, né? Eu andava com um escondido, porque Deus livre, né? O pessoal me vê utilizando nafazolina, morria de vergonha. Não uso mais, agora eu posso contar que eu usava. Bem mais gostoso, né? No caso de Crohn, beleza, Karina. Como que deve usar no caso de Crohn? Eu gosto de fazer dose de ataque, principalmente quando esse Crohn acabou de ser revelado, né, diagnosticado. Quanta gente tendo diagnóstico bem tardio de Crohn, né? Quanta gente achando, não, é só isso, não, meu intestino é assim mesmo. E do nada, aos 23 anos, aos 30 anos, Crohn. Então, Crohn eu vou trabalhar com Core Biome junto, eu vou trabalhar imuno-TF, eu vou trabalhar fibra se for necessário em algum momento, depois eu vou entrar com probiótico quando eu já estiver controlando essa leaky gut, né? Quando já tiver com esse intestino menos inflamado, porque é uma super inflamação ali que está acontecendo, então tem muita estratégia. Vou trabalhar rapidinho mais esses 3 casos clínicos com vocês, que eles estão incompletos, para vocês pensarem e me responderem no chat, tá? Paciente de 30 anos foi diagnosticado com tuberculose pulmonar.
está em tratamento com medicamentos antituberculose padrão, mas ainda apresenta sintomas persistentes e baixa tolerância aos medicamentos. Elabore uma prescrição com fórmula manipulada, contendo ingredientes que ajudam a melhorar a resposta imunológica do paciente. Quero que vocês coloquem aí 3 imuno-TF junto e mais 2 substâncias para a gente associar para esse paciente. Escolham aí, vamos ver o que a gente tem de resposta de vocês. Quero no chat, quero interações. Me contem. Ó, Karina, paciente usando mesalazina há anos. Pode tranquilamente usar o imuno-TF. É capaz, né? O paciente com mesalazina já é imunossuprimido, né? Principalmente há anos. Que dó. Então, é capaz de, inclusive, poder alterar, diminuir essa dose de mesalazina. Eu já tive paciente com Thalia, esqueci o sobrenome dela, paciente Thalia, ela é uma fofa, ela é profissional da área da saúde, fazendo aula comigo, começou a tomar Core Biome e imuno-TF e pausou a mesalazina. Ela teve remissão de Crohn. É muito legal. Tem o relato dela por escrito, em alguma aula minha. Uma querida, Thalia. E ela sempre me manda os pacientes de Crohn para mim. Do nada, chega um monte de gente de Crohn. Eu falo, tudo indicação da Thalia. E aí, gente? Alguém me ajuda? Quero 2 substâncias para a gente associar aí com imuno-TF. Sejam criativos. Bora. Paciente com tuberculose. Para quem estava desde o começo da aula, sabe que foi a partir da tuberculose que começaram os estudos de fator de transferência. Gliçodin veio, interessante, trabalhar a superóxido dismutase, bacana, boa ideia. É outra via e é uma via anti-inflamatória. Tem uma coisa bem simples que eu gosto muito de trabalhar, pensando em imunidade, gente, que todo mundo tem na farmácia, e é do peixe. Nossa, assim, para mim, uma das melhores substâncias da gente pôr em tudo quanto é lugar. Quem que chuta? Ômega 3, né? Beleza. Então, tem muitas opções, né, gente? Ali eu trouxe pouquíssimos dados do paciente, mas só para a gente lembrar da tuberculose. Paciente de 30 anos se queixa de prurido intenso, erupções cutâneas recorrentes em várias partes do corpo. O diagnóstico é de dermatite atópica. O paciente já tentou vários tratamentos tópicos e sistêmicos, ó, já tomou até via oral, tá? Mas tem resultados insatisfatórios, né? Ao avaliar os exames, você percebe baixa de vitamina D3 e zinco. Olha que legal, aqui já tinha 2 exames para você brincar. Ao perguntar sobre outras queixas, ela revela crise de rinite alérgica, mas que são controladas com medicamento comum. Muito comum a paciente não buscar tratamento para rinite porque consegue controlar, né? O que eu posso prescrever aqui? Posso pôr o zinco e a vitamina D3? Posso. Se eu quiser trabalhar melhor a absorção, eu vou trabalhar eles separados. O zinco vai juntinho com o imuno-TF, a D3 vai sozinha. Ai, Fran, o paciente não quer fazer 2 produtos, posso misturar tudo? Você vai estar matando um pouquinho a absorção, mas pode. Nesse caso, o que você pode fazer para melhorar? Junto com o teu recipiente higroscópico lá, você adiciona um pouquinho de TCM em pó, triglicerídeos de cadeia média, para melhorar a absorção da D3. Eu, particularmente, evito. Prefiro convencer meu paciente a tomar gotinha de óleo de abacate com vitamina D3 e já aproveito, já ponho a A junto, já ponho a E, já ponho a vitamina K, pelo menos uns 20 microgramas. Não precisa ficar suplementando 100 microgramas de K. Vamos com calma, gente, tá? E, por último, quero o nosso teste, que a Tuane deu cola para vocês antes da hora. Tá aqui, ó. Cidade de Curitiba está enfrentando uma epidemia de infecção mão-pé-boca. Todo mundo sabe o que é? Mão, pé, boca? Horrível, né? Dá um desespero de ver as fotos. E a criança fica detonada, muito triste, muito irritada, não consegue comer. Lucas foi levado pelos pais ao pronto-socorro com queixa de febre alta, dor de garganta, erupções cutâneas nas mãos, pés e boca. Diagnóstico e tratamento inicial. Com base nos sintomas no exame físico, o médico diagnosticou o Lucas, de 2 anos,
com infecção mão-pé-boca. A infecção é geralmente causada pelo vírus Coxsackie, que é altamente contagioso. O tratamento inicial incluiu a prescrição de medicamento para controle de febre, paracetamol, medidas de suporte como hidratação adequada e repouso. Ou seja, bem comum, né, gente? O paciente sai do pronto-socorro com mão, pé, boca, com pouquíssimo recurso do que fazer. Tipo, tem que esperar aí uns 7 dias, uns 14, quem sabe. Não, né? Faz o quê? Então, após alguns dias de tratamento, o Lucas retornou para o pronto-socorro com uma piora dos sintomas. Ele estava com muita dor, não queria comer, estava extremamente irritado. As lesões cutâneas na mão, pé e boca haviam se espalhado. Decisão de tratamento adicional. Agora sim caiu a ficha de utilizar, tá? O médico considerou a gravidade dos sintomas de Lucas e decidiu discutir a possibilidade de prescrever fatores de transferência manipulados como forma de acelerar a resposta imunológica do paciente. Aqui a minha pergunta era a dose. Qual que é a dose para esse paciente considerando 12 quilos? Alguém responde, alguém faz o cálculo tá fácil, gente. 12 quilos, quanto que esse paciente vai tomar de imuno-TF? E aqui, gente, eu tive caso de mão, pé, boca, na escolinha da minha sobrinha, principalmente, foi a primeira vez que eu lidei com mão, pé, boca, e eu já tinha atendido uma teleconsulta de mão, pé, boca. E trabalhei imuno-TF desde o primeiro dia, resposta em 48 horas, e junto com banho de aveia. Banho de imersão é criança, enfia na banheira, taca aveia de preferência de boa qualidade batida no liquidificador para ela ficar bem fininha, ou compra uma bem fininha, de boa qualidade que eu estou falando. Aveia, né, gente? A aveia pode estar contaminada, pode ter fungo, principalmente a granel. Tem que cuidar. Compra uma bem bonitinha, assim, já que vai fazer banho, tá? Ou em farmácia de manipulação. Tem também para comprar aí aveia em micropartículas, chama coloidal. É super legal, tá? 25 miligramas, é isso? Opa, gente! Acho que tá faltando uma vírgula em algum lugar aí. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem põe uma vírgula para mim? Socorro! E aí? Tô só esperando isso para a gente finalizar, galera. Preciso de alguém com a resposta. Ó, vou voltar lá no slide para vocês. De dose. Ó, 0,1. E a Tuane também já tinha passado a cola. Bora, galera. Bora, bora, bora. No caso de ansiedade, com uso de citalopram, latrotrigina, ríspero, não posso associar. Na verdade, não sei se esses medicamentos, qual está dando a crise. De vez em quando. Prescrição do psiquiatra. Latrotrigina, risperidona, posso associar? Associar o imuno-TF junto com esses medicamentos? Teoricamente não tem contraindicação, mas eu não entendi tua pergunta. Não sabe qual desses que está dando as crises de vez em quando? Que crise? Aê, gente, 1,2, faltava essa vírgula ali, né? Era 1,2, e nem estava 1, estava 25. É isso. Maravilha? Galera, então, fico aberto para vocês abrirem áudio se quiserem perguntar alguma coisa. Estamos finalizando nossa apresentação sobre Prescreva Sem Medo, Imuno-TF. Alguém ficou com medo ainda dessa prescrição? Não tem contraindicação. Idoso pode, criança pode, recém-nascido pode, paciente imunossuprimido pode. Não tem uma contraindicação que eu possa trazer para você, tá? Então, realmente é um produto muito seguro, com uma resposta muito legal, que você pode ter aí na manga para você trabalhar com pacientes dos mais complexos, incluindo os pacientes oncológicos, tá? Fico bem feliz de vocês terem
participado comigo, de vocês terem comprado a ideia dessa aula. Eu acho que o post... Deixa eu pausar esse compartilhamento aqui. Acho que o post que eu tinha feito lá criou essa dinâmica, essa necessidade da gente falar sobre o produto. E eu espero que, a partir dessa aula, que tenha pulverizado bastante, assim, para o Brasil todo, para que mais pacientes sejam acolhidos com essa substância, levando conforto para as mães, para idosos, para as próprias crianças, porque ninguém merece esse tipo de sintoma, e ninguém merece mais ainda o profissional da saúde só tratar sintoma. A gente precisa trabalhar a base da nossa imunidade. A gente precisa perguntar para essas mães e para esses adultos como que foram a amamentação, como que foi o parto, tá? Lembrando que é uma substância que age em múltiplas doenças, porque ela está agindo no sistema imunológico, tá? É uma substância pleiotrópica, uma substância que vai ter uma grande ação aí. E fico por aqui, esperando notícias de vocês, esperando casos de vocês, prescritores. Adoro ficar sabendo. Adoro mesmo, adoro os feedbacks. Rafa, Dani, querem colaborar? Tuane, quer colaborar com algo? Fiquem à vontade. Oi, gente, queria Ouvindo a só gente agradecer. agora, né? Pode falar, Agora Rafa. sim. Não, queria só agradecer mesmo, foi a aula foi maravilhosa, foi muito produtiva, adorei o engajamento do pessoal e a gente também fica aguardando o feedback de vocês. Legal. Gente, para quem gosta de aulas como essa, eu tenho uma série de aulas gravadas que eu venho cada vez mais aprimorando, sempre entregando conteúdo do mercado magistral para vocês. Esse é o meu objetivo, é entregar conteúdo. E para quem gosta de tirar dúvida em tempo real, para quem está na área clínica, para quem quer entrar na área clínica, eu também ofereço que vocês conversem com a gente lá pelo Instagram sobre a comunidade Prescritores de Sucesso, que é um prazer receber vocês por lá, tá? A comunidade é um lugar para a gente discutir, para a gente trabalhar caso clínico, ver sobre alteração de fórmula, tudo muito detalhado, com muitas aulas. Onde pode acessar essas outras aulas. Pode chamar a gente no Instagram, que a gente fala com vocês, ou ali no link da bio, também tem sobre a comunidade Prescritores de Sucesso, tá? Eu adoro dar aula simplificando, clareando as condutas. Levando para a prática, né, Dani? Acho que é esse o nosso objetivo. Dani, você ia falar algo? Não sei se está entrando o teu áudio aqui. Não? Pessoal, é isso. A gente finaliza por aqui. Essa aula foi gravada. A gente vai só juntar o pedacinho que cortou ali, né? Daquela queda maluca que deu. E em breve a gente disponibiliza no YouTube para vocês, tá bom? Fico muito feliz com a participação de todos. E manda mensagem no Instagram dizendo qualquer coisa, se vocês quiserem saber mais sobre nossos cursos, se vocês quiserem tirar alguma dúvida específica, a gente está sempre respondendo cada vez mais, dando atenção para vocês, que é bem importante para a gente também. Tá bom? Beijos magistrais.